Fala galera, aqui é o João trazendo mais um vídeo no canal. Dessa vez aqui eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente, desculpem caso a iluminação estiver meio ruim, né? No caso agora eu tô olhando pra minha cara. Desculpem caso a iluminação estiver meio ruinzinha, porque eu tô de noite aqui em casa, né? E enfim, não tenho muitos recursos cinematográficos, né? Mas bom, gente, eu tô fazendo um vídeo um pouquinho diferente aqui. Hoje eu vou falar sobre ateísmo, sim. Eu quero desmistificar alguns pensamentos que as pessoas normalmente têm sobre os ateus e também contar um pouquinho sobre a minha vida, como é que ela é, sendo eu ateu, no caso. Bom, a primeira coisa que você precisa saber, o que é um ateu? Ateu, a palavra ateu, ela é uma palavra que a formação dela vem do grego. A quer dizer sem e theos quer dizer Deus, no caso, né? Ou seja, uma pessoa sem Deus, uma pessoa que tem a ausência de crença em um Deus, uma pessoa que não acredita em um ou mais deuses, tanto faz, entendeu? Ou seja, o ateísmo é o contrário de qualquer outro tipo de crença que possa ter. Seja ele o monoteísmo, que é a crença em um Deus só, então o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Passando aqui na edição rapidinho, gente, para fazer o primeiro adendo desse vídeo, no caso, é a segunda parte, tô levando por fora na edição, né, mas vai aparecer primeiro aí. Quando eu dei uma definição meio errada de panteísmo, mas... Bom, no geral, o panteísmo ele é aquela crença o quê? Que tudo é um Deus, por exemplo. Eu acredito que o universo, a natureza em si é um Deus. Eu sou ateu? Não. Se você acredita que tudo é um Deus, seria panteísta. Pan vem do grego, quer dizer tudo ou todos, né? E theos quer dizer Deus, né? Então tudo é um Deus. Tanto que no panteísmo não tem isso do politeísmo, vamos dizer assim, né? Tipo, vários deuses, cada um controla uma coisa. O panteísmo, tudo é um Deus só, entendeu? Só que também tem isso, o politeísmo, né? Você acreditar que, por exemplo, um Deus cuida de cada coisa, por exemplo, um cuidando da água, um cuidando do fogo, um cuidando, sei lá, da pedra, né? E também tem... O animismo, ele não é bem, assim, uma relação de deuses, mas é meio como se tudo tivesse vida. Por exemplo, até esse relógio quebrado aqui tivesse vida, entendeu? Mais ou menos isso. Mas vamos voltar pro vídeo. Tá, eu não acredito que tem um Deus que fica interferindo nas nossas vidas e tal, mas eu acredito que teve alguma coisa que criou tudo, entendeu? Teve alguma força inicial. Eu sou um ateu? Não, no caso você seria um deísta, que é aquele cara que acredita que meio que tem uma força, né, que criou tudo, né? Mas que essa força ela não tá nem aí pra gente, olha. Tipo, criar vocês aqui acabou. Essa força, eu não sei se ela tem que ser consciente ou inconsciente, mas isso não é o caso. O importante é que o deísta é esse cara que prega isso, entendeu? E vão ter mais outros monte de denominações, entendeu? Também existe o agnosticismo, né? Que é sem, né? Gnosis, conhecimento, né? É aquele cara que fala assim, cara, eu não sei se Deus existe ou não. Pode existir o agnóstico teísta, né? Aquele cara que fala assim, eu não sei se Deus existe ou não, mas eu acho que existe. Eu acredito nisso, entendeu? Ele vai ser um cara que ele não tem o conhecimento se existe ou não, mas ele acredita que existe. E tem o agnóstico ateísta, que é aquele cara que fala assim, não sei se existe ou não, mas eu acho que não existe, entendeu? Eu acredito que não exista. Ou melhor dizendo, eu não acredito que exista. Depois eu vou explicar um pouco dessa diferencinha também. Ou então pode simplesmente ter aquele cara que é agnóstico que fala assim, cara, não sei se existe ou não, também não sei se eu acredito ou não, sabe? Aquele cara que também não tem isso, entendeu? Beleza, agora que a gente já sabe o que é um ateu. Ateu é satanista? Não. Normalmente esse pensamento de que ateu é satanista vem de alguns cristãos mais fundamentalistas, assim, de pessoas que não têm a mente tão aberta assim, né? Ou então simplesmente não tem um conhecimento mesmo, né, cara? Então é importante frisar isso aí, que ateu não é satanista, cara. Tipo assim, eu não acredito em Deus, mas eu também não acredito no capeta. Pode ser que exista algum cara que não acredita em Deus, mas acredita no capeta? Talvez exista, o mundo é desses, né? Isso aí eu não tem como saber, mas, tipo assim, a minha pessoa pelo menos, que tô falando aqui, importante lembrar isso também, que o que eu tô falando aqui, olha, não é uma coisa que vai servir em geral para todos os ateus. Cada ateu vai ter sua própria história de vida, cada ateu vai ter seu próprio modo, como ele chegou a ser ateu, entendeu? Mas no meu caso, eu não acredito em Deus, nenhum tipo de Deus, nenhum tipo de demônio também, entendeu? Outra característica, às vezes a pessoa ela pode ser uma pessoa ateia, não acredita em Deus, mas acredita em espíritos, por exemplo. O espírito ele não é necessariamente um Deus, a alma não é um Deus, entendeu? Então pode ser que exista uma pessoa que seja ateia, mas que acredite nesse tipo de coisa, né? Também pode ter um ateu cético, aquele cara que não acredita em Deus, não acredita em capeta, não acredita em espírito, não acredita em alma, não acredita em nada disso. No caso, esse é o meu caso, entendeu?
E é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Mas só voltando para falar, ateu é diferente de satanista, né? Satanista, se eu não me engano, deve existir aqueles que, cara, né, faz o culto, né, ao Satanás, essas coisas. Mas se eu não me engano, também existe meio que uma corrente filosófica, eu não sei se é bem filosófico, mas uma corrente de pensamento assim, que vê Satanás não como um demônio em si, mas mais como um... Não é personagem a palavra certa, mas... Eu acho que deu pra pegar mais ou menos a ideia do que eu tô querendo dizer, né? Tipo assim... Não necessariamente a pessoa vai fazer um ritual pro capeta, vai fazer uma adoração, não sei o quê. Mas sim é mais uma corrente de pensamento, assim, que fala... Não, cara, igreja lá é perda de tempo, entendeu? É bobeira, né? Mas não necessariamente que a pessoa vai fazer uma adoração pro capeta também. Mas, tipo assim, cara, o negócio de criança é uma coisa muito complexa, porque cada pessoa tem o seu próprio tipo de pensar. Então, eu não posso nem ficar falando muito aqui, entendeu? Porque senão eu posso acabar falando alguma bobeira, cara. No geral, que eu sei mais ou menos é isso. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha pessoa, a minha história, né? E como eu já falei agora há pouquinho, essa aqui é a minha história. A história de outros ateus pode ser diferente. Qualquer outra pessoa pode ser totalmente diferente. Com certeza vai ser diferente. De onde surgiu esse ateísmo meu? Ele surgiu do nada, veio do nada? Tipo assim, às vezes, normalmente, quando eu vou em algum lugar, assim, as pessoas sabem que eu sou ateu, elas começam a perguntar, cara, mas por que você é ateu? Essa é uma pergunta bem pertinente que todo mundo me faz, e que às vezes eu não sei como responder. Porque como é que eu vou responder pra pessoa? Eu tenho que analisar primeiro a situação. Onde é que eu tô, né? Se eu tô num lugar que eu posso me abrir e falar disso, se eu tô num lugar que tá cheio de gente religiosa lá por perto, que não vai gostar de escutar isso, se eu tô com tempo suficiente para me explicar direitinho, se a pessoa que tá explicando, se ela vai conseguir entender, ou se ela vai, tipo, ficar boiando, não vai entender nada que eu tô falando, entendeu? E eu tenho que arranjar um jeito de falar também, que às vezes eu tô tentando ser meio sério e meio descontraído nesse vídeo. Tô tentando explicar de uma maneira mais fácil de entender, né? Mas talvez tenha pessoa que seja mais difícil de entender. Por exemplo, pega uma pessoa lá da terceira idade, por exemplo, uma pessoa que já sempre foi criada a vida inteirinha dela seguindo os valores cristãos, né? Aí você vai lá e fala assim, eu sou ateu por isso, por isso, por isso. A pessoa, não vai entender aquilo que você está falando, cara, entendeu? Então tem que ter esse certo cuidado. Por isso que eu fico, às vezes, sem saber o que falar. Pausa pra aguinha. Hidratem-se aí. É importante. Mas que nem eu tava dizendo. É importante isso, entendeu, gente? Você saber com quem que você tá lidando primeiro, antes de sair falando as coisas. Mas daí, pensando nisso, que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Pra eu tentar me explicar um pouquinho melhor sobre como é que isso surgiu em mim. Não é uma coisa que surge do dia pra noite, resolvi que eu vou ser ateu agora. Não é assim que funciona, entendeu? No meu caso, como é que aconteceu? Desde pequenininho, né? Eu moro na zona rural. Eu não tinha muita gente pra brincar comigo, morava longe da cidade, né? E dia ou eu brincava sozinho ali, ou então com a minha mãe aqui mesmo, né? Ou então eu ficava assistindo televisão. Na maior parte do tempo eu ficava assistindo televisão. Às vezes, quando acabava os desenhos, eu ficava trocando de canal, trocando lá. Chegava no canal que passava documentários, cara. E foi aí que eu acho que tudo começou a mudar na minha vida. Porque, tipo assim, desde que eu sou bem pequenininho, eu sempre gostava de assistir jornal, ver notícias sobre espaço, essas coisas, que eu achava uma coisa interessante mesmo. Tipo assim, é uma coisa que tá além daqui, que tá além da gente, entendeu? E eu sempre gostei disso, de procurar saber coisas novas, de conhecer coisas novas, né? E eu vi esses documentários, e tipo assim, esses documentários falavam assim, o universo, ele teve sua origem, como Big Bang, não sei o que, não sei o que. E eu vi aquilo lá, aquele jogo de imagens, de luzes, muito embora o Big Bang talvez não tenha sido nem nada daquilo, né? Daquele negócio de luzes e som, né? Porque, se eu não me engano, parece que a luz ela só começou a existir depois de alguns milhões de anos depois do Big Bang, quando as primeiras estrelas começaram a acender, né? Mas eu achava muito legal aquilo lá tudo. E daí eu chegava em casa, eu ia pegar a Bíblia, por exemplo, cara. Eu ia ler lá. Eu gostava das histórias da Bíblia também, não tô mentindo. Eu gostava das histórias, achava até que bonitinhas, mas não tinha como acreditar naquilo lá. Porque eu falava assim, mas por que tá escrito uma coisa e lá eles estão falando outra coisa? Eu falava assim, cara, não faz sentido. Eu quero acreditar nisso aqui que tá escrito aqui. Só que pra mim isso aqui não faz sentido. Isso eu devia ter aqui uns 5, 6 anos. Eu sempre lá, eu ficava perguntando pros outros mesmo. Eu perguntava, cara. Eu queria saber por que tá escrito desse jeito, sendo que lá os caras estudaram e falaram que tá daquele jeito, né? E daí foi quando eu entrei na catequese. Eu comecei a perguntar pras catequistas e eu não parava, né? Eu queria uma resposta.
Eu continuei assistindo documentários, assistindo televisão, continuei lendo alguns livros, lógico, né, livro para criança daquele tamanho, um tamaninho assim, cheio de gravurinhas, mas tinha um monte de livros. Lembro, acho que tinha um chamado Marte, Planeta Azul, alguma coisa assim. Depois eu vou tentar pesquisar aqui na internet. Se eu achar, eu boto a imagem aqui. Eu vi na escola e eu simplesmente apaixonei por aquele livro. Que era um livro que tinha um monte de desenho, um monte de gravura, mas explicava direitinho o sistema solar, a Terra, a vida na Terra, né? Eu falei, cara, isso aqui é genial. Isso aqui faz muito mais sentido do que está escrito lá. Ah, só um adendo que eu vou fazer. Nesse vídeo eu vou tentar expor a minha opinião, né? Eu não vou tentar, por exemplo, colocar argumentos a favor do evolucionismo, ou então a favor da teoria do Big Bang. Eu vou apenas meio que fazer um aparato geral, né? Do que eu penso, né? E falar pra vocês aqui, né? Mas voltando a falar sobre o assunto, né? Eu vi isso, eu ficava fascinado, cara. Porque pra mim era isso que fazia sentido, entendeu? E daí eu nunca fui muito mesmo desse negócio de igreja. Eu chegava na igreja, cara, ia ter missa, eu não gostava, ficava 1 hora de tempo. Pra mim aquela hora era a hora mais perdida da minha vida, cara. Ficava só escutando uma coisa que eu não tava nem afim de escutar, que eu não tava nem aí pra aquilo, entendeu? Mas beleza. Aí com o passar do tempo eu fui ficando um pouquinho mais religioso, né, cara? Eu fui crescendo um pouquinho, né, quando eu estava com meus 10 anos por aí. Eu gostava de ir na igreja, eu gostava de ir lá pra fazer leitura e tal, assim, né? Eu gostava até, era interessante pra mim. Só que eu ainda não acreditava no que estava escrito na Bíblia, né? A única coisa que eu acreditava na Bíblia, né, era que Deus tinha criado tudo, mas não tinha criado daquele jeito, né? Não tinha criado do jeito da Bíblia. Que Jesus existiu, né? Mataram ele. Mas até em relação se ele ressuscitou ou não, eu tinha minhas dúvidas. Mas digamos assim que eu acreditava naquilo, né? Mas era isso. E eu participava de boa, normal. Só que daí foi quando as coisas começaram a mudar. Porque daí quando eu cheguei com meus 13 anos mais ou menos, estava de férias da catequese. E eu estava achando a catequese um saco mesmo, cara. Porque, tipo assim, eles falaram pra gente, eu já tinha feito a primeira comunhão no ano anterior, eles falaram pra gente, vai fazer crisma, cara. Entendeu? Você vai fazer crisma, cara. E funciona o seguinte, a crisma é a confirmação do batismo. Confirmação da tua fé. Então, você só faz o crisma se você realmente sentir isso dentro de você. Não faz porque tem alguém te obrigando ou não. E eu comecei a pensar, cara, será que eu realmente acredito nisso tudo? Porque pensa bem, cara. Eu acredito em Deus, beleza. Essa é a minha fé. Mas de resto eu não acredito em nada que está falando na Bíblia, cara. Como é que eu vou confirmar uma fé que eu nem tenho tanto assim? Então eu comecei a pensar, usei essas férias para pensar, será que eu realmente tenho toda essa fé dentro de mim? Eu comecei a pensar assim, cara, como é que eu pego um livro que nem a Bíblia? Não acredito em nada lá. Nada, nenhuma história para mim faz sentido. Mas Deus eu acredito. O que essa parte de Deus tem de mais especial que isso, né? Eu comecei a falar assim, eu acho que eu sei por que isso, né, cara? Porque, tipo assim, Deus criou tudo, né? Mas eu acredito muito no que a Bíblia diz porque está de forma de interpretação, né? Mas aí eu comecei a pensar, mas cara, mesmo sendo interpretação, cara, isso aí tá muito estranho pra mim. Pra mim isso não faz o menor sentido, eu acho que eu tenho que focar numa área só. E foi aí que eu comecei a focar mais no pensamento científico, né? Mas ainda não tinha me tornado ateu ainda. Eu ainda tava meio agnóstico, né? Eu tô meio pensando assim. Só que depois eu comecei a pensar mais ainda, cara. Sobre algumas questões que eu vou falar agora. Uma delas, agradecer. Vamos agradecer a Deus. Eu comecei a pensar, por que eu vou agradecer a Deus? Primeiramente, eu vi o povo, vamos agradecer pelo alimento. Mas eu comecei a pensar assim, por que eu devo agradecer a Deus pelo meu alimento, sendo que Deus não plantou nada? Quem plantou foi o agricultor, né? Depois os caras transportaram, a gente foi comprar lá no mercado com o trabalho da gente, né? Aí eu comecei a pensar, não, mas tá, não foi Deus que plantou, mas foi Deus que deu trabalho para essas pessoas, né? Eu falei, não, mas pera aí, as pessoas que teve que correr atrás, a pessoa que teve que ir lá sofrer, batalhar, cara. O que Deus fez nisso aí? Não, Deus ajudou dando saúde, força pra pessoa. Tá, mas foi a pessoa que se alimentou direito, foi a pessoa, ou não, no caso, né? Foi a pessoa que fez exercício, foi a pessoa que curou a saúde dela. Não foi Deus. Tá, mas então Deus deu a vida pra pessoa. Não foi Deus que deu a vida, foi o rapaz lá que, com a mulher, nasceu a criancinha, né? Tá, eu comecei a puxar mais pra trás. Vamos puxar na vida, então. Tipo, a vida, o começo da vida mesmo, né? Sim, a vida, então, foi... Tá, mas não necessariamente quer dizer que foi Deus que fez isso. Visto que eu não acreditava na história da Bíblia, claro. Falei assim, cara, onde é que Deus entra nessa história? Eu fui puxando mais pra trás. Eu cheguei no Big Bang, essas coisas. Falei assim, tá, talvez seja aqui que Deus entre. O que tinha antes do Big Bang, por exemplo? Só que depois eu comecei a ver mais um monte de teorias, cara. Eu comecei a ver que, tipo assim, cara, dependendo do que a gente buscava, Deus não ia aparecer, né?
E foi nesse momento também que eu comecei a procurar sobre outras crenças, outras religiões, para eu ver também o que cada uma dizia, né? Eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível que tem tanta discordância assim. Como é que não tem nenhum ponto em comum, né? No meu modo de pensar, cara, existem duas coisas que não combinam. Livre-arbítrio e destino. O que eu quero dizer com isso, cara? É um pensamento muito complexo, mas Deus, sendo um cara onisciente, onipotente, onipresente, onitudo. É o cara, basicamente. Sabia de tudo. Sabia, sem saber de tudo, do que vai acontecer ainda, ele sabia que o diabo, Lúcifer lá, ia se voltar contra ele, né? Sabia que ia se voltar contra a criação dele. Por que ele permitiu isso, né? Ele queria testar os seres humanos, né? Vamos supor assim. Mas ele sabia que os seres humanos cairiam na tentação do diabo. Ele já sabia que isso aconteceria. Não tem como ele se surpreender. Não tem como ele ficar triste, porque ele já sabia que isso aconteceria. Mas então, beleza. Não, mas ele fez isso pra ver... Não importa, cara. De qualquer forma, ele sabia. Ele saberia até o último ser humano. O que ele faria? Se ele ficaria do lado dele ou do lado do diabo. Entendeu? Ele saberia qual que seria a criança que ia nascer. Qual criança que se tornaria ladrão. Qual criança que faria tal coisa. Mesmo assim, ele permite que isso aconteça. Ele não vai falar assim, nossa, criança aqui eu vou barrar ela. Ele permite. Você vai falar, não, mas ele permite porque ele quer dar uma chance para a pessoa. Mas como é que ele vai dar uma chance para a pessoa se o destino final dela já é aquilo lá? Você vai falar, não, mas não existe esse negócio de destino, tem o livre-arbítrio. Mas mesmo assim, cara, se tem alguém que já está sabendo o que vai acontecer com você, é porque de alguma forma esse seu futuro já foi criado. Porque pensa bem, cara, se você for ser uma pessoa livre, faz o que você quiser aí, faz o que você quiser, entendeu? Não sei o que vai acontecer com você, porque você vai fazer o que você quiser. Agora, como é que eu vou fazer o que eu quiser se tem alguém que já sabe o que eu vou fazer? Não, beleza, ele pode até conhecer a mente, tal coisa, mas... é meio estranho a gente pensar isso. É meio esquisito você pensar assim, né? Como é que eu vou estar fazendo uma coisa assim? Outra coisa, que livre-arbítrio não quer dizer que você é necessariamente livre para fazer o que quiser, né? Porque, tipo assim, você está livre para fazer... Vamos supor, tem livre-arbítrio, você está livre. Só que se você fazer isso aqui, você vai para o inferno, entendeu? Você não pode fazer isso aqui. Na verdade, você pode, só que se você fizer isso aqui, você vai ser castigado, né? É mais ou menos como funciona hoje em dia. Não estou dizendo que está errado, tá certo, tem que castigar mesmo, que nem na justiça que eu estou falando, né? Mas é a mesma coisa, cara. O cidadão brasileiro é um cidadão livre até certo ponto. Que liberdade total, eu veria como que você puder matar os outros e você ficar de boa. Não estou dizendo que isso é certo, jamais. Isso é completamente errado. Matou, tem que ser preso sim, cara. Tem que pagar pelos seus crimes. Só que tem isso, cara. Então o cidadão não é livre para fazer o que ele quiser. Ele é livre para fazer o que é permitido, entendeu? E, bom, outra coisa que eu também vejo muito esquisita, cara. Esse negócio do castigo, né? Do inferno, assim. Vamos supor o cara, mano. Ele pode ter feito o que ele for. Ele pode ter ficado o quê? Uns 100 anos da vida dele só matando os outros, desgraçando com a vida dos outros. Pode ter acabado com a Terra, mano. Só que, tipo assim... isso não dá uma eternidade. Pode dizer o quê? Trilhões de anos acumulados. Vamos supor que você pega assim, 100 anos da vida de um, mais 100 anos da vida do outro. Vai somando. Deu 1 trilhão de anos, por exemplo. Mas isso não é eternidade, cara. Eu acho que é muito esquisito você falar que tem um cara justo, benevolente, como Deus, permitindo que uma criação dele fique, por exemplo, a eternidade sofrendo no inferno, cara. Tudo bem, ele fez, mas tipo assim, passou um certo tempo, nem que seja 1 trilhão de anos. Aquela alma ela tem que estar purificada, cara. Por isso que nesse caso eu acho que o espiritismo ele ganha um pouquinho do cristianismo, desse catolicismo, essa visão geral. Porque o espiritismo ele fala que o cara vai ficar lá no lugar escuro, né, pagando pelos pecados dele, né? Mas depois de um tempo, nem que seja um pouco, nem que seja muito tempo, tipo um purgatório, vamos supor. O purgatório até com uma ideia mais ou menos boa. Agora inferno mesmo já é um negócio que pra mim não pega muito bem, entendeu? Mas voltando a falar, cara... outra coisa que pra mim não tem efeito nenhum, oração. Por que pra mim oração não tem o menor efeito, cara? Porque pra mim, a única coisa que vai dar efeito mesmo é você sair andando e fazer ação. Na minha opinião, cara, se você começar a rezar, proferir um monte de palavra, cara, é a invenção do ser humano. Tipo, o que eu tô falando aqui em português vai ter outro significado em espanhol, outro em inglês. Não vai ser a mesma coisa, cara. Cada pessoa vai ter sua própria palavra. Você pode falar, não, mas é com sentimento, né? Oração é mais sentimento, não as palavras. Aí tudo bem, você pode até falar isso, né? Que vai ser isso, mas de qualquer forma, cara, eu não acredito que tenha como simplesmente, eu tenho um sentimento aqui, isso aqui vai alterar as leis da física, vai mudar alguma coisa no universo para conspirar a meu favor. Para mim não tem isso. Até porque isso eu acho que vai contra o próprio livre-arbítrio. Vamos supor, o ladrão lá, ele tem o seu livre-arbítrio para matar alguém. Quero matar alguém.
pegou a arma, mirou na cabeça da pessoa. A pessoa começou a rezar, falou, Deus, por favor, me ajuda, não deixe ele me matar. Deus vai lá e protege essa pessoa. Ajudou a pessoa de fé. Mas por outro lado, tirou o livre-arbítrio do ladrão. Porque o ladrão, ele estava livre para fazer o que ele quisesse. Ele queria matar o cara. Deus impediu, falou, não, você não vai fazer isso. Então se ele falou, não, você não vai fazer isso, ele já tirou a liberdade do cara para fazer isso, entendeu? É isso o que eu penso, né? Isso é o que eu penso. Tirou a liberdade do cara para fazer isso. Novamente, por favor, não me entendam errado. Eu estou dizendo que isso é só um exemplo e que eu também não sou a favor disso, de falar que não vai dar punição nenhuma. Tem que dar punição sim, mas só lembrando vocês de novo, para não ficar nada jogado assim pro ar, né? Por pensar que eu tô falando que não, que é de boa. Oração também, esse negócio de fé. Ah, eu vou rezar aqui, Deus vai me ajudar, não sei o quê. Ah, tal pessoa lá ficou doente, é falta de fé. Cara, às vezes a pessoa tem muito mais fé que você, às vezes a pessoa reza muito mais que você. Quer dizer, rezar não é sinônimo de ter fé, né? É bom lembrar isso. Mas, tipo assim, às vezes é uma pessoa muito mais gente boa, assim, cara. A doença não escolhe, cara. Se você tem fé ou não, cara. Doença não vai depender disso, doença vai depender de outros fatores, cara. Não tem essa. E outra, se Deus pode atuar na sua vida, você que é uma pessoa que talvez tenha até dinheiro, tenha tanta coisa, se Deus pode atuar na tua vida, fazer um milagre por você, por que Ele não pode ajudar? Tem tanta gente que passa fome, o tanto de gente que passa frio, o tanto de gente que passa sede. Não, mas isso é culpa do pecado humano. Foda-se que é culpa do pecado humano, cara. Por que Ele pode ajudar, por exemplo, uma pessoa que pecou um monte de vezes, ela diz, eu tô arrependido aqui, e não pode ajudar uma criança? Uma criança, sabe o que é uma criança? Uma criança que tem a mente pura. Uma criança que não tem pecado, entendeu? Ou que... Uma criança que não tem malícia. Talvez até tenha, mas... Penso na criança até uns 5, 6 anos, por exemplo, cara. Tanto de criança que morre de fome, de frio, de guerra. E por que ele não faz nada? Ele vai falar assim, não, é culpa do ser humano, não vou me meter nisso. Então é por isso que eu falo, por que tem situações que ele pode se meter, tem situações que ele não se mete. E a fé, a religião é uma coisa muito louca. Se for pensar, tipo assim, cara, que ela nunca tá errada. A ciência tá sempre se reinventando. Tipo assim, eu crio uma teoria. Teoria é diferente de hipótese. Hipótese é tipo assim, eu acho que foi assim. Então eu falo assim. A hipótese científica já é diferente disso. A hipótese científica já é assim, olha, baseado nesses estudos aqui, eu acho que aconteceu isso. Como é que funciona a teoria? A teoria é quando o cara cata essa hipótese do cara e fala assim, não, então a gente vai testar isso aqui agora, ó. A gente vai testar pra ver se isso aqui é verdade mesmo. Testou. Viu que deu certo. Ah, peraí, então isso aqui vai ser uma teoria, né? Só que a teoria é uma coisa muito ampla, uma coisa que fica sempre aberta, cara. Pode chegar algum cientista lá e falar, não, descobri uma coisa que vai ser interessante, eu vou implementar nessa teoria. Implementar no caso, né? E existe isso. Então o cientista descobre assim, não. Isso que eu descobri tá falando que essa teoria aqui não tá certa, cara. Pode também. A ciência está sempre se reinventando. A ciência não tem uma verdade universal, entendeu? Gravidade, por exemplo. Gravidade a gente sabe que existe. Se não fosse gravidade, né? Flutuando por aqui, não sei o quê. Mas ela é tratada como uma teoria, entendeu? E tipo assim, se você pegar a religião, cara, você vai ver que é sempre a mesma coisa. Por mais que você fala que vai mudando a interpretação com o passar do tempo, mas você vê que no mais vai ser sempre a mesma coisa, cara. E a outra coisa que eu não gosto da religião é isso, cara. Porque a religião, ela nunca admite que ela tá errada. Se a ciência faz uma coisa errada, a ciência fala, não, cara, eu errei aqui, realmente era outra coisa, a gente vai mudar aqui. A religião, não. A religião, primeiramente, falou 7 dias. Deus criou o mundo em 7 dias. O cientista falou, não, mas são bilhões de anos. A religião dividiu em duas. Uma pessoa que fala, não, a ciência tá errada, se foram 7 dias mesmo, acabou. E outra que fala, não, 7 dias são simbólicos, gente, entendeu? A ciência tá certa, mas a religião também tá certa, né, cara? Essas são as famosas pessoas do design inteligente, né? Que fala que não é nada mais que um criacionismo disfarçado, cara. Porque o pensamento científico, cara, ele tem que ser o quê? Ele não pode ter ligação com crença nenhuma. Seja ela católica, seja muçulmana, seja hinduísta, seja de matriz africana. Ciência, pensamento racional, racionalismo, ponto. O design inteligente, por mais que ele tente ser racional, ele sempre vai ter aquela raiz, né? Aquela raiz da religião, cara. Sempre vai ter aquele fundamento em Deus. Então, tem isso, cara, entendeu? É uma coisa assim, sempre... Então, a religião ela nunca admite que ela tá errada. Ou então, quando ela admite que ela tá errada, ela fala, não, mas isso foi no passado. Vamos esquecer isso, cara. Né? Vamos esquecer isso, tá de boa, cara. E não é assim que as coisas funcionam, entendeu, cara? Não é assim que eu penso que funciona.
E se, por exemplo, se você conseguir uma coisa, fala assim, você vai falar assim, você pode ter lutado a sua vida inteira para conseguir aquilo lá. Você conseguiu, o religioso vai falar o quê? É uma pessoa de fé, né? Não é porque você batalhou, porque você lutou. Às vezes a pessoa até fala, não, mas essa pessoa lutou muito, mas ela fala o quê? Uma pessoa de fé. Ah, essa pessoa que não conseguiu nada na vida. É uma pessoa sem fé. Então, mais ou menos isso. Uma coisa eu tenho que admitir, cara. Quando você tem uma fé, que você acredita em uma coisa, tipo um Deus, de certa forma você pode até ganhar mais otimismo pra viver a vida. Você vai pensar assim, não, cara, nem que eu sofrer hoje um pouquinho, mas depois que eu morrer, vou lá pro céu, vou ter a eternidade garantida pra mim, né? Tô de boa. Isso também pode ter até mais motivação pra fazer outras coisas, mais foco, né? Tipo assim, não, mas Deus quer que eu faça isso aqui, então eu vou fazer isso aqui, né? Quando você não tem um Deus assim, talvez você fique um pouco mais desleixado, né? Vamos dizer assim. O que eu penso hoje em dia? Esses argumentos todos que eu falei aqui, se bem que nem são argumentos assim, são mais coisas que eu tô falando, né, cara? Eles ainda valem pra mim? Ainda valem um pouco pra mim. Só que, tipo assim, hoje eu nem ligo mais tanto pra essa questão de religiosa, tipo assim, ah, porque Deus faz isso, porque Deus não faz isso, cara. Hoje em dia, o verdadeiro motivo pelo que eu sou ateu, o verdadeiro motivo pelo qual hoje eu ainda mantenho essa minha descrença, ao longo do passar do tempo da humanidade, existiram milhares, talvez até milhões de crenças diferentes, de deuses diferentes. Nenhum desses deuses se provou o verdadeiro. Por mais que você tente falar, não, mas o Deus da Bíblia, esse é verdadeiro, porque o cientista lá falou não sei o que, cientista nenhum falou nada. Porque, como eu já disse, a ciência de verdade ela não trabalha com nenhuma religião, ela trabalha separada, cara. Ciência não tenta falar que a religião está errada. Ela tenta procurar a verdade racional, sem procurar mitos. Se a religião se sentiu atacada, ah, isso aqui atacou, isso aqui acabou com a minha, isso aqui atacou a minha crença, meu pensamento, isso é problema da religião de cada um, entendeu? Ciência não trabalha com isso. E como eu estava dizendo, nenhum Deus até hoje foi provado que existe, nenhum deles. E eu também não acharia justo. Como é que cada povo tem sua própria cultura, cada povo tem seu próprio Deus. Como é que você vai falar assim, não, meu Deus é melhor que o seu, meu Deus existe, o teu não existe. Pra mim isso é um pouquinho de etnocentrismo. Sem brincadeira. Você fala assim, não, o meu Deus, é o cara, entendeu? Entendeu mais ou menos onde eu quero chegar? E do mesmo modo que nenhum Deus conseguiu se provar um único Deus, né? Tipo assim, nenhuma religião conseguiu falar assim, eu sou a religião certa. Por mais que ela fale isso, mas nenhuma tem a moral pra falar isso, cara. Eu também não acho que tenha como todas estarem certas ao mesmo tempo, como algumas pessoas tentam fazer. Vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Pra mim isso não existe. Porque, tipo assim, tem uma coisa dessa religião que vai entrar em contradição com a outra religião aqui. Posso pegar as partes boas e aplicar na minha vida? Pode. Pode fazer, claro. É até aconselhável que você faça. Você pega a parte boa e pega pra você. Mas, se você for pegar a religião inteira, você vai ver que não vai encaixar uma coisa com a outra. Não vai encaixar uma religião na outra. Como é que você vai falar, por exemplo, cristianismo fala que tem um Deus só, né? Um Deus só, acabou, né? Hinduísmo fala que tem vários deuses. Tenta conciliar uma religião com a outra. Hinduísmo não vai falar que tem um Deus só. Cristianismo vai falar, não, tem um Deus só. Esses deuses não existem. Não tem como se conciliar uma com a outra. Você pode até conciliar algumas ideias e pensamentos, mas essa base inicial do politeísmo, do monoteísmo, você não vai conciliar. Então, se não tem uma religião que seja a certa, e ao mesmo tempo todas juntas também não são certas, para mim nenhuma é certa. Até que me prove o contrário, nenhuma é certa. Pelo sim, pelo não, fico pelo não. Entendeu? E eu tenho uma experiência que eu fiz uma vez, sem querer, só que ela ajuda a provar isso. Pelo menos pra mim ela ajuda a provar isso. Quando eu disse que eu era ateu, eu criei meio que um deus de mentirinha pra ficar zoando. Eu admito que eu fiz isso. Chamava Dog. Sabe aquele meme do Dog, aquele cachorrinho Shiba Inu amarelinho? Então, ele era o deus da minha religião. E eu tinha até criado uma oraçãozinha, sabe? Em homenagem a Dog, era meio que o Pai Nosso mexido numa versão diferentezinha, né? Tipo, Dog nosso que estás no pet shop, e alguma coisa assim, livrai-nos do canil, dai-nos a ração nossa de cada dia. Era uma coisa louca, assim. E, tipo, um dia eu tava fazendo uma atividade, né, de escola, e eu comecei a falar assim, qual que é a resposta? Me ajuda aqui, Dog, me ajuda aqui. E a resposta não vinha, eu falei, porra, Dog, parece que você não existe, cara, me ajuda aqui. Nessa hora eu comecei a rir. A hora que eu percebi que eu falei isso, eu comecei a rir. Só que também fiquei um pouco preocupado, cara. Porque era uma coisa que eu tinha inventado, era uma coisa que eu tinha consciência que eu tinha inventado. Só que eu tava acreditando naquilo como se fosse verdade mesmo. Naquela hora eu comecei a rir um pouco, mas depois eu fiquei preocupado. Eu falei assim, cara, vamos supor que eu crie uma religião mesmo com esse nome de doguismo.
e vê alguma pessoa e fala, não, cara, eu acho que realmente faz sentido isso aqui. Vai saber, às vezes tem pessoa que fala, realmente faz sentido. E começa a acreditar que tem um Deus Shiba Inu lá em cima, ou seja, lá onde for que tiver, que tá cuidando aqui das coisas, cara. Imagina que doideira, uma religião que eu tenho certeza que fui eu que inventei, que ela não existe. Eu tenho certeza que não existe. Só que mesmo assim, eu tava acreditando naquilo. Então é aí que fica muito doido, cara. E tipo assim, não tem como você falar, tal religião existe ou não. Porque tipo, é uma coisa muito específica da pessoa, cara. Não tem como falar, por exemplo, que tal pessoa não teve uma experiência espiritual. Eu acredito que não teve. Eu acredito que foi alguma coisa da mente dela. Algum transtorno, alguma coisa assim, ou então simplesmente algum estado da mente dela, aconteceu alguma coisa, um sonho talvez, que ficou um pouco mais... Um sonho mais lúcido talvez que a pessoa teve, né? Acho que é isso. Mas mesmo assim, cara, eu não posso falar, não, você não teve isso, porque não tem como saber se a pessoa teve ou não. E é isso que eu uso também, pra falar que não tem como saber se tal religião tá certa ou não. Beleza. Então esse é o meu pensamento. Por isso que eu ainda me mantenho nisso. Você pode até falar, você pode até tentar me refutar tudo que eu falei de Deus, lá de ser onipresente, onisciente, da Bíblia e tal. Você pode falar, não, João, mas tem que entender que é assim, assim, assim. Beleza, cara, perfeito. Tua opinião tá aí direitinho, beleza, cara. Só que nessa última parte que eu falei aqui, isso aqui eu acho que é uma coisa que não tem como você conseguir me refutar. Da mesma forma que também não tem como refutar. Não tem como falar, por exemplo, tua religião está errada. Não tem como afirmar com certeza que a tua religião está errada ou que ela está certa. Mas no meu ponto de vista, nenhuma está certa, né? E é isso, gente. Mais ou menos isso. Só para terminar mesmo, eu quero falar sobre a diferença de eu falar que eu não acredito em algo e a diferença de eu falar que eu acredito que algo não existe. Se eu falo assim, não acredito em algo, só conto uma história para você. Fala assim, você pode falar, você pode acreditar ou não acreditar naquela história, entendeu? Se eu não acredito, eu fico assim, cara, eu não acredito nessa história, porque pra mim isso não faz sentido. Mas se você me mostrar argumentos, pode ser que eu reconsidere isso aí. Agora você fala assim, eu acredito que isso não existe. É meio como se você tivesse uma fé, só que ao contrário, entendeu? Eu posso falar assim, eu acredito que isso não existe. Se eu falar isso, cara, é meio como se fosse assim, ó, tá, isso aqui não existe, e nada do que você me falar vai me convencer. Pra mim isso não existe, acabou, entendeu? Essa é a diferença. Eu digo o que, cara? Eu tô aberto a aceitar uma crença. É uma questão complicada essa de responder. Falando de mim agora. Porque eu até estaria, se houvesse uma prova definitiva de que existe alguma coisa dessas. Só que eu acho que essa prova nunca vai existir, entendeu? Então, tipo, eu até tô aberto a mudar de opinião, só que eu acho que eu nunca vou mudar de opinião. Agora, uma questão complexa, né? E só pra finalizar mesmo, alguma coisa que as pessoas podem falar assim, não, João, mas tem que entender que Deus, cara, então tá bom, vai. Então Deus, ele não interfere na vida das pessoas. Deixa as pessoas viver por elas mesmas, não ajuda ninguém, não faz, se você fizer uma oração pra ele não vai adiantar nada, agradecer ele não vai adiantar nada também. Mas tem uma coisa, cara, tudo, como é que tudo surgiu? Teve que ter um pontapé inicial de alguém, não teve? Pensa numa força então, essa força é Deus. Agora, olha o que eu penso, cara. Vamos supor que tem uma força. Bom, a gente sabe que existem as 4 forças fundamentais. No caso, é a força gravitacional, eletromagnetismo, não lembro direito. Força nuclear forte, força nuclear fraca. Mas beleza, vamos supor que é uma força então, cara. Uma força criou tudo. Eu penso assim, cara. Se é uma força inconsciente, ela não sabia que ele ia criar o universo. Simplesmente uma força natural, da natureza. Não interfere na vida. Ou melhor, não da forma que Deus interferiria, por exemplo, né? Tipo, fazer oração e me ajudar. Eu penso, cara, então o conceito disso aqui já não é nem o conceito de Deus, mas é o conceito literalmente de uma força mesmo, cara. De alguma coisa que já está na natureza. Não de uma coisa, divina, maravilhosa, não sei o quê. Mesma coisa do cara que fala, não, mas então Deus é o próprio universo, porque está em todos os lugares, ele tá... Então se está em todos os lugares, ele pode saber de tudo, ele vai poder fazer tudo pro universo. Mas, cara, de novo, cara, pra mim isso já perde o conceito de divindade, cara. O conceito de, aquele ser lá, majestoso, não sei o quê. Pra mim perde completamente isso, cara. Porque, tipo assim, desde a Idade da Pedra, a religião, de certa forma, ela tentava o quê? Os deuses tentavam explicar alguma coisa acontecendo no dia a dia. Por exemplo, pegou um fogo ali. Você descobriu o quê? Que depois de muitos anos, você descobriu que aquele fogo não era um deus que fez aquilo, aquilo era uma reação natural da natureza. Não, natural do quê, né? Mas enfim, ficou meio feio esse pleonasmo. Mas essa é a ideia. Uma coisa da natureza. Então, tipo assim, como é que você, seu ateu, como é que você explica tal coisa? Se eu não tenho explicação, eu falo simplesmente assim.
Não sei. Não sei. Eu não vou falar assim, ah, mas eu acho que foi Deus, né? Não, cara, se eu não tenho explicação para isso, eu vou falar o quê? Que eu não tenho explicação. Não foi assim com o fogo? Eles não tinham explicação. Hoje em dia a gente já sabe como é que o fogo surge, como é que o fogo é. É isso que eu penso. Com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, talvez a gente não consiga responder algumas perguntas. Mas no futuro a gente vai conseguir responder. E mesmo que a gente não responda, cara, eu não tô nem aí. Entendeu? Eu não tô nem aí. Por um lado, a gente tenta buscar a resposta racional, a resposta mais baseada na verdade, não ficar só atrelado à crença religiosa. Só que por outro lado, se a gente não acha essa resposta, a gente também não tá nem aí, cara. A gente vai continuar procurando? Vai. Só que a gente não vai ficar falando qualquer coisa que a gente achar que é, a gente vai falar, não, eu acho que é isso aqui porque a gente não achou resposta ainda. Não é assim que funciona. A religião, ela quer te dar o quê? Uma resposta imediata. A ciência, não. A ciência, ela fala assim, cara, nós temos aqui os fatos, o que a gente pode tirar desses fatos? Que conclusão a gente pode tirar desses fatos? A religião é diferente. Quais fatos a gente pode tirar da nossa conclusão? Entendeu? E eu falei que eu concluí o vídeo, mas não tem umas coisinhas pra falar aqui, né? Desde os primórdios da humanidade, a religião virou uma coisa atrelada com a política, cara. Tipo assim, você tinha aqueles reis que falavam assim, não, eu sou rei porque tal Deus disse que eu mereço ser rei, minha família é uma família de reis, né? E a gente é descendente de tal Deus. Ou então foi tal Deus que falou que a gente merecia ser rei, né? Ou então, sei lá, cara, você tem que obedecer isso aqui, porque senão tal Deus vai jogar a ira dele em você. Então você tem que obedecer o que eu falar. Você pega um livro, por exemplo, a Bíblia, cara. Como é que você pode ter certeza que vai realmente Deus que disse tudo que está escrito lá? Pode ter sido simplesmente um monte de políticos que falou assim, não, cara, vamos escrever umas regrinhas aqui, o povo obedecer a gente, o povo, né, pagar um dinheirinho pra gente. Que daí o que vai acontecer? A gente fala que foi Deus que fez, daí o povo não vai questionar a gente. O povo fala, não, realmente se foi Deus que falou, quem sou eu para discordar de Deus, né? É mais ou menos isso, cara. Isso sempre funcionou, cara. Você pode ver que até hoje em dia é assim, cara. Porque tem pastor, padre, milionário. Padre talvez nem tanto. Desses mais de coisinha assim, né? Mas o Vaticano, por exemplo, né? É dinheiro pra caramba lá, cara. Tudo acumulado nessa história, cara. O Vaticano já foi muito maior no passado. A gente teve muito mais terras na Itália. Tudo de rei que fazia acordo, tipo assim, vou conquistar essas terras aqui, dou essas terras pra você, o povo vai virar cristão, só que se eu precisar da tua ajuda numa guerra, você me envia exército, você me envia dinheiro, me patrocina aí, cara, entendeu? Então sempre teve um interesse múltiplo nisso, cara. E essa ideia de foi Deus, então você não questiona, cara, isso aí é incrível também. Porque é sempre assim que funcionou, cara. Né? Então, pra mim é isso, cara. Pra mim, seja qual tipo de crença que for, religião, tudo criação da mente humana para tentar responder o que ela não sabe ainda, cara. Entendeu? E todas essas concepções de deuses, de atuação de Deus na vida das pessoas, pra mim isso aí, sei lá, cara, só uma forma de reconfortar a mente humana, cara. Por exemplo, na Roma Antiga, como é que o cristianismo veio de uma seita pequenininha e virou a religião oficial do Estado, cara? Simples. Na religião romana, você morria, não ia ter mais nada, cara. Você viveu a vida inteira sofrendo, acabou. Católica, não. Chegou a igreja católica, ela falou o quê, cara? Não, você vai sofrer a vida inteira, mas depois você vai ter a vida eterna, cara. Mas você tem que acreditar em Deus e pagar o dízimo, é claro. Beleza, mano. Vou ter a vida eterna depois pra ficar feliz, cara. Claro que eu vou converter pra essa religião, você tá aqui muito melhor que a minha. E tipo, isso foi aumentando, 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 aumentando. E é claro que ia aumentar. Pensa bem pra você ver uma pessoa que não tem muito costume de questionar. A única coisa que ela quer saber é a sobrevivência dela, cara. É lógico que ela vai gostar. Você tá sofrendo pra caramba, cara. É lógico que ela quer um descanso depois que morrer. Né? E isso já era mais outro motivo pra igreja continuar montando em cima das pessoas, né? E as pessoas não vão fazer nada, porque as pessoas acreditam que aquilo é o certo a se fazer. Entendeu? E é por isso que até hoje eu ainda não gosto muito de religião. É por causa disso, cara. Eu sinto que eu vivi 13 anos da minha vida meio que, não é preso, mas meio que enganado. Porque, tipo assim, eu acreditava numa coisa que depois eu comecei a pensar, questionar, e eu vi que não era bem aquilo lá que eu pensava. Eu acho que essa fase foi uma fase muito importante da minha vida. Claro que foi. Formar o que eu sou hoje. É lógico que foi. Só que é uma parte da minha vida que eu acho assim, cara, que ainda bem que eu consegui sair. Mas tem gente que não consegue sair. Que não consegue sair desse pensamento. Tô dizendo que isso é ruim? Depende da situação. Às vezes a pessoa... Vamos falar então, cara. Você pode ter religião? Tu pode.
Só que eu acho que, tipo assim, você tem que pelo menos entender o que a tua religião tá pregando. Você tem que pelo menos questionar ela, cara. Vou questionar minha religião. Beleza, pra mim fez sentido? Então tá bom. Fez sentido, quer continuar acreditando? Beleza, mas pelo menos você questionou. E você entendeu que a tua religião, ela, por mais que você acredite nela, ela pode não estar certa. Não quer dizer que ela está errada, mas sim que ela pode estar certa ou pode estar errada. Mas você preferiu acreditar nela. Pode isso? Claro que pode, cara. Lindo, maravilhoso. Respeito a todo mundo, de boa. Agora, aquela pessoa que nasce, nem sabe por que está naquela religião, e continua fazendo tudo que aquela religião fala, não está nem aí. Pode ser que seja, na maioria dos casos, não é nem culpa da pessoa. É mais a criação que ela teve mesmo. E essa criação não é culpa dos pais, tanto assim, porque eles também tiveram a criação assim, que vai buscando desde antigamente, cara. Então, é um tema bem complexo até de falar, né? Mas é mais ou menos isso que eu penso, entendeu? As pessoas, assim, elas... Mais ou menos isso, cara. Porque às vezes não é culpa tanto da pessoa. Você vai pegar assim, por que a maioria dos filósofos eram pessoas ricas? Por que a maioria das pessoas que se destacam, assim, ateias, são ricas? Você não vê um pobre ateu. A não ser eu, é claro. Porque, tipo assim, mano, a pessoa que é a pessoa rica, né? Os aristocratas, antigamente, eles tinham quem fizesse o serviço, o trabalho por eles. Eles só tinham que comer e dormir, mais nada. Então, nesse tempo livre, eles começavam a pensar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Eles questionavam. Agora, essas pessoas que trabalhavam, cara, elas tinham que ficar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, trabalhando para manter sua própria sobrevivência. Elas não têm tempo para questionar, para pensar, entendeu? E o que a única coisa que é passar para frente nessa ideia de que depois elas têm essa recompensa eterna, a vida eterna, né? Uma vida longe de pecados, né? Porque alguns desses pecados, se a pessoa fizesse demais, aconteceu que eles controlaram a sociedade. Eles não queriam isso, eles queriam a sociedade controlada, né? Por que você não pode sair com um monte de mulher? Porque senão vai começar a nascer um monte de criança, e essas mulheres não vão ter pai para cuidar dessas crianças. Essas crianças talvez vão trabalhar, mas talvez vão ficar só na rua. Não, às vezes vão trabalhar, às vezes não, mas às vezes não vai ter como, vai começar a morrer muita gente. Vai começar a ter mais gente para alimentar, falta gente para trabalhar, né? Outro motivo, talvez que eles queiram saber, tipo assim, você não vai sair com todo mundo, mas quando você tiver tua mulher, tenha o máximo de filho possível com ela. Por quê? Porque se você tiver uma família estruturada, mesmo que ela seja pobre, mas se tiver uma família estruturada, vai ser mais fácil de você arranjar emprego pro pessoal, né? Isso estou falando desde aquelas épocas antigamente, né? E, tipo assim, por mais que sejam mais bocas para alimentar, só que também é muito mais gente para servir um exército, muito mais gente para ocupar um território, para não deixar os inimigos invadir, muito mais gente, né, para trabalhar para você, né? Então é isso que tudo que eu penso, basicamente, né? Você vê que tem sempre uma coisa por trás. Só vou fazer um adendo aqui que na edição, agora eu percebo que eu esqueci uma parte muito importante que eu devia ter falado no vídeo. O fato de não ter uma crença. Isso quer dizer então que eu não preciso de cumprir os mandamentos. E seguinte, eu posso fazer o que eu quiser então? Você matando todo mundo? Não. Não é isso. Pensa pro outro lado. Você não acredita em Deus, nem na Bíblia, nem nada escrito lá? Lá está escrito o quê? Deus criou o homem para o homem dominar os outros animais, né? E o povo dele lá, os hebreus, né? Que era para ser o povo mais fodão, basicamente, né? Se eu já não acredito nisso, e eu vou mais para a ciência, eu percebo que não tem nenhum ser vivo que é melhor que os outros. Não tem um ser vivo que é mais evoluído que os outros, porque cada um evoluiu para fazer uma coisa, cara. O ser humano evoluiu para viver em sociedade. Teve bicho que evoluiu para viver sozinho na floresta. Pega um filhote de ser humano, e joga no meio da floresta lá, por exemplo. Vê se ele vai sobreviver. Tipo, sem ajuda de ninguém, nada. Vai morrer, entendeu? Pega um filhote de onça, por exemplo. Vai ser mais complicado, mas talvez sobreviva, né? E é por isso que eu acho que o ser humano, né, como eu já não tenho essa parte, eu não vejo um povo sendo melhor que os outros, uma etnia sendo melhor que as outras, nem um ser vivo sendo melhor que os outros, entendeu? Outra parte, mas então, qual que é o sentido da vida, qual que é o propósito da gente aqui, já que não tem Deus nem nada disso, né? A vida vai ficar mais triste, então você não vai ter motivação. Pelo contrário, cara. Eu, sendo ateu, vou fazer o quê? A vida é um período muito curto, cara. Se eu for pensar, muito curto mesmo, cara. E tipo, a oportunidade que... Agora eu percebi que eu não tô olhando na câmera. Burro demais. Mas tipo assim, a vida, se eu vou perceber, é um período muito curto, cara. Você vê
E tipo assim, cara, você vê que tem um tanto de coisa que não tem vida. Isso aqui, por exemplo, não tem vida, tá vendo? Ele não consegue ver o universo, ele não consegue ver as interações. Essa maravilha tudo que é o universo, entendeu? Já a gente não, a gente consegue ver, a gente consegue até compreender. Os outros animais eles veem, mas eles não compreendem. A gente consegue ver e compreender o que está acontecendo. E eu acho isso magnífico. E daí você pode até falar assim, não, mas então, como é que fica a tua motivação, essas coisas assim. Simplesmente por isso, cara. Por eu saber que eu sou um dos poucos seres que pode fazer isso, né? E também, como eu não acredito na vida eterna, eu acredito que tipo, a vida é só esse período. Então a gente tem que aproveitar da melhor forma possível isso aqui. Vai editar alguma coisa? Não vai editar nada, mas tipo assim, cara, só pela existência mesmo, cara. Assim, não, o ser humano é um ser especial, não é, cara. Você já viu o tamanho do universo? O universo é pequeno até, se a gente for pensar bem, cara. Só que o ser humano é muito menor, menor que um grão de poeira se for comprar no universo, cara. A gente é insignificante, mas não quer dizer que a gente vai falar, não, então não serve pra nada, não, cara. A gente consegue compreender o que está acontecendo lá. Os outros seres não conseguem compreender. Isso não quer dizer que a gente é melhor que eles, isso quer dizer que a gente consegue compreender, só isso, entendeu? E é mais ou menos isso que eu penso da religião em geral, cara, de todas as religiões em geral. Olha, a gente falou mais do cristianismo porque eu cresci numa família cristã. O cristianismo foi o que influenciou mais a minha vida. Mas eu acho que as outras religiões elas não diferem muito disso, entendeu? Que ela sempre vai ter um tipo de viés, alguma coisa assim. Mas bom, galera, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Se eu tiver esquecido, eu vou falar na edição depois, né? Ou então eu posso fazer um outro vídeo depois pra explicar melhor. Mas é isso mais ou menos que eu penso. Espero que vocês tenham gostado desse estilo diferente de vídeo. Se gostaram, deixa o like aí. Se compartilha, né? Para as outras pessoas verem um pouquinho mais sobre esse pensamento. Se você também pensa assim, ou se você acha que tem alguém que pensa assim, achou interessante, né? Manda lá pra ver. Tem outros vídeos aqui no meu canal de humor, de comédia, de Minecraft também, se quiser ver aí. Muito legal. Se não gostou também, dá uma sugestão nos comentários. Fala o que você não gostou, que a gente melhora aqui. A iluminação com certeza é uma delas. Mas bom, galera, no mais isso mesmo. Deixe sua sugestão, sua opinião sobre o que eu disse aqui nos comentários. A gente vai conversando. E é isso, galera. Até um próximo vídeo futuro aí. Falou, gente.